Olá pessoal, esse é mais um vídeo do Preciso Direito. Meu nome é Jorge Figueiredo, eu estou aqui mais uma vez para trazer nesse vídeo especificamente dicas para você que está aí tanto iniciando nesse estudo de concursos públicos, mas também para você que já está há um tempinho nessa jornada também. Esse vídeo serve para você que está iniciando ou você que já está há algum tempo na jornada, dependendo da fase ou do concurso que você venha fazer, esse vídeo é importante para você. A gente vai trazer nesse vídeo duas bases específicas que a gente já colocou na capa do vídeo aí, que é falar sobre simulados e resolução de questões. E vamos trazer por que você tem que fazer essas duas situações e como que você deve tratar cada uma delas. Vamos trazer as diferenças específicas entre essas duas situações, qual a finalidade, o que é que você vai melhorar fazendo essas duas situações aí, tá bom? Então, esses dois pontos específicos para concurso. Então, assim, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos que a gente vai postando. Esse vídeo aqui, eu garanto a você que em matéria de direito constitucional, inicialmente agora para a Polícia Militar de Pernambuco, pode confiar que aqui, seguindo esse canal, você vai ter um bom desempenho na Polícia Militar de Pernambuco. A gente vai fazer vídeos com dicas, vídeos do assunto específico da prova, vamos disponibilizar e-book, vamos disponibilizar PDFs específicos com resolução de questões e com assunto específico para você fazer revisão bacana. Então a gente vai tentar, de alguma maneira, trazer essa nossa experiência dos concursos públicos para a gente debater, para a gente dialogar aqui, tá bom? Então, bora lá. Na descrição eu já vou deixar aqui o link para o primeiro vídeo que eu fiz dessa série de dicas aí para iniciantes, que é justamente para você que quer iniciar nos concursos públicos nessa área de direito e fica meio perdido. Por onde é que eu começo? É muita informação. Então, o que é que eu faço? Então, tem na descrição também um vídeo que já está aí no canal também, para você dar uma olhada. Você vai perceber que você só precisa desse celular que você está aqui assistindo esse vídeo, ou computador, não sei, e da internet. E aí você vai no Google e pronto, você vai ter acesso ao direito que está cobrando no seu concurso. E aí você vai expandir seus horizontes depois. Mas para iniciar, é só isso que você precisa. Dá uma olhada na descrição, assiste lá o outro vídeo que você vai gostar. Então, vamos para esse vídeo aqui. Esse vídeo especificamente, como eu já falei, a gente vai tratar dos simulados e das resoluções de questões. Isso é essencial para a sua trajetória nos concursos públicos. Você tem que fazer simulado e você tem que estudar por meio da resolução de questões. Isso é básico. E eu vou dizer qual a finalidade de cada um desses dois itens. Porque eles têm finalidades muito diferentes. É aí onde eu entro para vocês. É muito diferente a finalidade. Quando você está fazendo simulado, você vai aprender, você vai entender determinada situação. E quando você está resolvendo questões, é outra coisa completamente diferente. Aí você vai dizer, pô, mas os dois não tratam de questões, não tem questões no simulado e resolução de questões em si. Eu não estou resolvendo questões, não é a mesma coisa? Não. Porque quando você está estudando questões, eu vou mostrar para vocês aqui que é de uma maneira que você estuda. E quando você está simulando, é de outra maneira que você estuda. Então as finalidades são outras. O conhecimento que você adquire são de naturezas diferentes. Eu vou dizer para vocês isso aqui, tá bom? E vou pontuar para a gente ir debatendo. Você vai comentar aí, vai dizer como que isso se aplica para você. E é bem bacana esse vídeo aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Simulados. Vamos falar primeiro dos simulados. Gente, simulados. O que é que a gente vai simular? O que é simular? Simular é a gente reproduzir o dia da prova. A gente buscar chegar o mais próximo possível à situação do dia da prova. E quando eu digo do dia da prova, o dia da prova ela não começa ali no dia exato da prova, não. Começa às vésperas. 1 ou 2 dias antes. Você já tem que começar a se preparar 1, 2 dias antes para aquela prova. Então, quando você vai fazer simulados, para determinada prova, você também já começa a se preparar 1 ou 2 dias antes da prova. E por que você tem que fazer isso? Porque você tem que começar a se conhecer. O simulado, bota isso na sua cabeça. O simulado, a finalidade do simulado é você se conhecer. É você entender como que é fazer uma prova de concurso público. Mas como que você vai se portar diante daquela prova. E você vai simular essa situação e deixar ela mais próxima possível à prova do concurso, para que você tenha menos surpresa possível naquele dia. Então, quanto mais você se aproxima, quanto mais você simula o dia da prova, menos surpresa você terá no dia da prova. E menos tenso você fica, porque mais você vai conhecer aquela situação. Você já sabe o que é que vai acontecer ali.
Então, primeiro ponto que você vai procurar saber, você vai buscar e vai entender quando você está fazendo simulados para concurso público. Você vai buscar entender esse relógio biológico seu. Como assim um relógio biológico? O relógio biológico, gente, quer dizer, primeiro ponto, o horário da prova. Aí você diz, não, o horário da prova é o relógio biológico? Não, mas você precisa saber se o seu relógio biológico está adequado àquele horário de realização da prova. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que não suporta amanhã, que não é da manhã, é uma pessoa que só vai começar a funcionar a partir de meio-dia. Tem muita gente que é assim, né? E se essa prova for de manhã, como é que faz? Você vai ter que simular, você vai ter que se adaptar para aquela situação específica ali, porque a prova é de manhã. Então, se você, em regra, não funciona pela manhã, você vai ter que fazer simulados para que você ative esse seu lado para passar a funcionar ali pela manhã, porque a prova é pela manhã. Então, você vai ter que se adaptar. E você só vai saber isso fazendo simulando aquela situação do dia da prova. Tem muita gente que, depois do almoço, ali almoçou tudo, dá aquela tranquilizada e não vai mais para canto nenhum até que se passe uma hora tranquilamente ali para que ele possa voltar a funcionar novamente. Tem muita gente que é assim. Então eu estou dando vários exemplos, você vai ver onde é que você se encaixa. Você é um cara do horário da manhã, você é um cara quando chega à tarde depois do almoço, dá aquela desligada um pouquinho, precisa de um tempo para se reaver novamente. Você é um cara que quando chega, é um cara que, beleza, de manhã e de tarde é desenrolado e à noite serve para nada, só vai pegar um livro, só serve para dormir, que é que nem esse rapazinho aqui que está na sua frente, que eu sou dessa forma. Eu de manhã, se eu acordar de manhã para fazer qualquer coisa, tudo vai funcionar. Tudo vai funcionar. À tarde, beleza, eu tenho um probleminha também. Quando eu almoço ali também, demora 10 minutinhos, 15 minutinhos para eu voltar de novo a pegar no tranco novamente. Só que à noite não tem para onde correr. À noite, se eu pegar um livro para ler, tudo direitinho, é só para dormir. Esse é meu jeito. Então, se porventura tivesse prova à noite, eu ia ter que simular esse horário da noite para eu poder ter um desempenho melhor. Graças a Deus, para mim, felizmente, as provas não são à noite. As provas ou elas são de manhã ou elas são à tarde. Recentemente, até por uma questão de bom senso mesmo das bancas, porque muita gente viaja de uma cidade a outra, então se essa prova for de manhã complica mais um pouco, e as provas passaram a ser à tarde, principalmente as provas dos concursos mais de nível estadual para frente, estadual e federal, eles passaram a ser à tarde. Então, geralmente é isso que você vai ter que simular. Pode pegar os concursos de polícia militar, concurso da Polícia Federal, concurso de qualquer esfera, da estadual para frente. O municipal você ainda vê muitos concursos acontecendo pela manhã, mas menos ainda. Então, geralmente, os concursos são tudo à tarde. Então, você vai ter que entender se você é uma pessoa que consegue funcionar aquele horário da prova. E se não for, você vai ter que simular aquela situação para você ter menos efeitos surpresa na hora daquela prova. Você já vai conhecer, pô, eu sou um cara que não funciona muito bem ali depois do almoço. Ah, não, porque eu preciso de uma meia hora antes. Então, eu tenho que simular uma situação e saber que eu não posso almoçar faltando 20 minutos para a prova, faltando uma hora para a prova. Eu tenho que almoçar bem antes para que eu tenha aquele tempo de tranquilidade para eu voltar a ficar ativo novamente e poder fazer minha prova tranquilamente. E como é que eu vou saber fazer, eu vou poder fazer isso? Simulando. Simulando o horário da prova. Se a prova é 1h da tarde, eu vou fazer meu simulado 1h da tarde. O simulado é para isso. Entenda que eu não estou trazendo aqui que o simulado, de alguma maneira, está lhe trazendo conhecimento de conteúdo. Não é essa a finalidade do simulado. Não é essa. A gente vai ver mais à frente que quem faz isso são por meio de resolução de questões. Aí sim. Mas o simulado não é para isso. Você diz, então o simulado não me ensina nada. Ensina. Residualmente ensina. Porque você vai estar lá fazendo uma prova, respondendo questões, alguma coisa vai ficar. Beleza, mas não é essa a finalidade. Você não simula com essa finalidade. Você simula o dia da prova, para você ver como é que você vai se portar no dia da prova. E você começa fazendo esse simulado como no horário que o edital determinou. Então, se a prova é 1h da tarde, você vai fazer o simulado 1h da tarde. Esse é o primeiro ponto. E quando você faz esse simulado, estipula o horário e vai iniciar o simulado naquele horário, você vai descobrir uma outra situação também. E vai se conhecer em outro ponto também, que é justamente na resistência. Como que você se porta passando 4 a 5 horas sentado sua cadeira no canto assim na carteira e fazendo uma prova?
Você consegue passar 5 horas direto ali sentado fazendo essa prova? Não, não consigo. Não, não consegue, beleza. Mas o que é que você precisa então nesses intervalos? O que é que você vai fazer? Você vai beber água, geralmente o básico faz, você vai beber água, você vai ao banheiro e muitas das pessoas, dependendo da situação, vai ter que fazer um lanche. Tem que levar o lanche lá na hora lá. Então, água, banheiro e lanche. Necessidade fisiológica, principalmente a de ir ao banheiro. A água, que é dispensável, mas muita gente pode querer beber. E o lanche. Eu, no meu caso, pra você ter uma ideia, o lanche eu dispenso. Eu não levo biscoito, não levo fruta, não. Eu não faço isso na prova. E nas provas de 3, 4, 5 horas que eu faço, não. E isso não me incomoda, isso não me traz problema. Mas eu sei que para muita gente traz. Tem muita gente que precisa estar se alimentando no decorrer daquela prova. Então você vai ter que organizar isso aí, você vai ter que simular isso aí, para garantir que você resista àquele horário da prova, aquele período todo. Então, garrafinha de água, para você não ter que levantar para ir beber água. Você só não vai ter que sair para ir no banheiro, porque não tem outra opção de levar um pinico lá para a hora da prova. Então você vai ter que ir fazer a sua necessidade lá no banheiro. Então isso tem que ser simulado. Porque se uma prova tem 4 horas e você bebendo água, lanchando e precisa ir ao banheiro 2 ou 3 vezes durante a prova, você já sabe que 15 minutos ali basicamente, que é a saída no banheiro e voltando umas 3 vezes, você está tirando do horário que você vai fazer a prova. Então você precisa ter a certeza que esses 15 minutos que você tirou não vai lhe atrapalhar na hora de fazer a prova. E como é que você vai saber isso? Simulando. Então, entende que o simulado, tirando essa questão de conhecimento, de aprender assunto, o simulado é para você se conhecer e você entender como que você vai se portar na hora da prova. O simulado tem essa finalidade. Então, se ele tem essa finalidade, você tem que reproduzir ao máximo o dia da prova. Reproduzir as condições ambientais, ou seja, é você no silêncio, porque em tese a prova quando você está fazendo, você está no silêncio. Você está tranquilo, ninguém está lá conversando, batendo papo, tocando terror, né? Como aquelas salas de ensino médio e ensino fundamental quando a gente estudava. Não é, todo mundo silencioso. Então você vai pegar um canto que você está quietinho, isolado na sua casa. Ah, eu não tenho esse lugar em casa, velho. Procura a biblioteca da sua cidade, você pode conseguir fazer essa simulação lá. Por exemplo, eu sou daqui de Petrolina, Pernambuco. Não sou nascido aqui, sou de Sobradinho, mas resido hoje aqui em Petrolina, Pernambuco. E a biblioteca daqui é algo fenomenal. Se você é daqui de Petrolina e ainda não conhece, está me assistindo aí, é de Petrolina, não conhece a biblioteca daqui, você está perdendo uma oportunidade de um espaço magnânimo para que você possa estudar. Lá você tem cadeiras individuais, lá você tem ar-condicionado, lá você tem internet, lá você tem computador disponível. E você tem um silêncio, uma tranquilidade para você fazer um ambiente tranquilo. Então, vai e esse é um lugar, é um ambiente ideal para você fazer simulado para concurso. E não só, até para você estudar no seu dia a dia. Então, aí você diz, mas não tem, na minha cidade também não tem. Velho, procura. Na minha casa não tem. Velho, fala com amigos. Bicho, eu estou estudando para o concurso, eu estou precisando de um dia aí ou 2, é para você me liberar. Libera teu quarto para eu sentar lá e ficar fazendo meu simulado, depois eu saio fora. Com certeza você vai conseguir, gente. Pode ter certeza. Ninguém faz nada sozinho, não. A gente sempre vai ter alguém para ajudar a gente. Pode ter certeza. Tá bom? Então, assim, relógio biológico para você ver. Horário de prova é a resistência. Como que você vai se portar naquele período que você está realizando aquela prova. Tá bom? E você só vai saber fazer isso, só vai poder fazer isso, conhecer essa situação você simulando. Então, reproduz ao máximo a situação da prova. Só uma dica a mais. Quando você vai fazer simulados no dia, você não pode no dia anterior dormir tarde, porque no dia da prova você não vai fazer isso, então você tem que simular da mesma forma. Você tem que ter cuidado com a alimentação no dia anterior, porque pode dar uma dor de barriga na hora da prova. Gente, é detalhe que parece besta, mas isso pode tirar você de um concurso. Você imagina, cara, você passar 3, 4 meses ali se acabando estudando para um concurso público, se privando de algumas coisas, tudo direitinho. Quando chega no dia da prova você não faz porque deu um problema intestinal, porque você não teve um cuidado no dia anterior com sua alimentação, ou até no próprio dia da prova acordou, comeu uma buchada, um sarapatel para poder fazer uma prova. Não! Tenha cautela, coma comidas leves, isso aí é uma coisa importante. E aí você vai faz isso simulando direitinho para você entender como você vai fazer uma prova bem tranquilo. E aí quando você simula isso, horário de prova, você tem a segurança que você vai aguentar durante aquele período da prova, que você vai sair, vai ao banheiro, vai beber sua água, vai fazer seu lanche, tudo direitinho, que você vai conseguir fazer a prova, vai resistir fazer a prova tranquilamente naquele período. Se você tem essa segurança, é menos um problema para o dia, psicológico para você no dia.
Você não vai se preocupar com nada, já está tudo certo. Você diz, aqui eu conheço. Ah, a hora está passando, não estou nem aí. Eu sei que vai dar tempo eu fazer, eu sei que eu vou conseguir fazer. Está tranquilo, sem problema nenhum. Então, o simulado busca justamente isso. Você se adequar àquele horário da prova, saber que você vai resistir para fazer aquela prova durante aquelas 4 horas e você buscar a melhor solução. Ou seja, pode olhar que até aqui eu só estou trazendo que o simulado ele só traz conhecimento seu, da sua pessoa, e não de conteúdo. Não é essa a finalidade do simulado. Conteúdo, não é essa. O simulado é para você se conhecer, como você vai se portar no dia da prova. E o dia da prova não começa ali só naquele dia, ele começa no dia anterior. Como que você dorme cedo, cuidados com a alimentação, momentos antes da prova, tudo direitinho, tá bom? A organização de material para você já ir, ó, beleza, amanhã eu tenho um simulado, então tem que deixar tudo organizado, lápis. Aqui, olhar o edital, só pode caneta preta? Só, então tá aqui minha caneta preta, tudo, para não ficar na hora atrás, correndo. Isso tudo, essas tensões atrapalham você na hora da prova. Então o simulado tem que servir para isso, você tem que simular tudo relacionado à prova você tem que simular. Tudo, o horário que você vai acordar. Ah, eu vou acordar, eu vou fazer a prova de 1 hora. O ônibus que eu vou pegar, ou então o transporte que eu vou pegar, ou vou a pé, ou sei lá como é que eu vou gastar 1 hora para chegar lá. Então eu vou acordar 1 hora antes, então nesse dia vai ter que ser assim. Você faz, é só você com você mesmo. Ninguém está lhe observando, faça, simule, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Relógio biológico, horário da prova e resistência, você vai ter que se descobrir. O outro ponto, gente, é o tempo de realização. O tempo de realização da prova. Você diz, mas não já tem um horário da prova e a resistência? É, mas aqui é diferente. É o tempo para realizar aquela prova. Porque uma coisa é você resistir. Eu tenho resistência. Eu consigo ficar de 1 hora da tarde até 5 ali fazendo a prova. Vou lá no banheiro, volto. Beleza, resistência. Mas e aí? Vai dar tempo eu fazer? Vai dar tempo eu fazer aquela prova? Eu vou ter que simular isso. E como é que eu vou fazer? Eu vou ter que dimensionar meu tempo. Eu vou ter que dimensionar meu tempo por meio dos simulados para eu saber se aquele tempo ali, que eu já vi que é o horário que eu vou estar de boa para fazer, que eu já vi que eu tenho resistência para passar aquele período todo lá, eu preciso saber se essa organização que eu vou implementar na hora da prova vai possibilitar que eu finalize a prova totalmente com tranquilidade. Se eu vou saber dimensionar o meu tempo para aquilo ali. E como é que eu vou buscar dimensionar o meu tempo? Eu vou tentar descobrir qual o método que eu vou aplicar na resolução daquela prova por meio do simulado, para eu poder dimensionar o meu tempo e conseguir ter uma tranquilidade maior para fazer. Então, o método no tempo de realização da prova, o método que eu vou usar para resolver aquela prova, ele é importantíssimo. Aí você pode dizer, e qual o método que eu uso? Você vai descobrir simulando. Eu tenho um método que eu uso, mas eu não sei se serve para você. Eu não lhe conheço. E mesmo que você tem que se conhecer, você tem que saber, você tem que parar de ouvir essa questão desses coaches que fica ditando regra específica, dizendo, olha, isso é prego batido, ponta virada. É dessa forma que funciona. Não é, a gente só dá a base, porque as pessoas são muito diferentes. Você é diferente, qualquer pessoa, você olha para o lado, você está estudando com um cara aqui, você acha que conhece tudo, mas ele é diferente de você. Então você vai descobrir isso sozinho. Como? Por que eu falo dimensionar o tempo e você tem que descobrir o método que você vai aplicar? Presta atenção. Vou dar o exemplo da minha pessoa aqui para ver se aplica para você. E vou dar outras maneiras de se fazer isso também. Eu durante muito tempo, eu fazia a prova da seguinte maneira. Quando a prova via para mim, uma prova de 60 questões. Matemática, português, direito, história e geografia. Vamos pegar o exemplo da PMPE de Pernambuco. Então, quando eu pegava a prova, o que era que eu primeiro fazia? Eu primeiro ia para a questão de matemática, porque era o que eu mais gostava. Eu primeiro ia para matemática. Ia lá, botar cálculo e tal, e batia até a hora de eu terminar aqueles cálculos, tá? Porque dissecava, perdia tempo com aquilo ali, e por aí ia. Só que depois eu cansava muito com aquela matemática de início. E depois como era que eu ia fazer uma interpretação de texto, que requer uma tranquilidade? Como era que eu ia para as questões de direito, que requer interpretação também? Como história, geografia, ficava muito saturado, porque eu gastei tudo ali em matemática. Isso para mim prejudicava demais. Depois eu migrei para português. E fazia uma disciplina todinha de português. Perdia-se muito tempo, bagunçava. Mas eu não fazia isso simulando, gente. Eu fazia a prova, no dia da prova. No dia da prova eu descobria que não era aquele o método correto. Se eu fizesse simulados antes direitinho, qual era a facilidade para mim? Cada vez que eu simulo,
Eu descubro no momento do simulado, que é uma fase de preparação para aquele concurso específico, que aquele método não dá certo. E eu vou me adequando. Só que eu fui aprendendo fazendo o concurso errado. Tinha uns que dava certo, mas podia ter uma nota muito melhor se eu tivesse me programado melhor para isso. Só que o evento surpresa acontecia na hora da prova. Por isso que eu estou trazendo para vocês que vocês não são não, vocês estão tendo a oportunidade de não cometer os mesmos equívocos. Quais os equívocos? De não simular. Simula para descobrir qual é a tua dificuldade. Simula para descobrir qual é o método ideal que para você funciona. Qual o método que hoje, depois de simular várias vezes, tanto na hora da prova quanto simulados, que hoje eu sou pirado em simulado na hora de fazer. Eu gosto de fazer simulados para entender e dizer, não, aqui eu estou seguro do que eu estou fazendo. Qual o método hoje que eu uso para os concursos? Para mim funciona da seguinte forma. A prova chegou para mim, 60 questões. Não me importa, eu vou pegar a primeira alternativa, a primeira questão que tiver e vou olhar e vou sair fazendo. Vou fazer uma por uma. Vou olhar uma por uma. Eu sei essa, marquei. Essa aqui. Não sei, botei uma bolinha lá, depois vou voltar e vou. No final das 60 questões, eu tenho feito mais ou menos um terço da prova. Faltou 40. Só que foi rápido isso. São questões que eu bati o olho e eu já sabia fazer. Então eu não perdi tempo. Então no máximo ali com uma hora mais ou menos, ou até menos, eu fiz essas 20 questões. Então o problema que eu tenho agora são 40. Eu vou voltar novamente naquelas 40. E dessas 40, agora aprofundando mais um pouquinho, eu vou conseguir responder mais umas 20. É assim que funciona. Depois eu volto no final, vou responder mais umas 20. As que restaram. E aí eu vou enxugando a prova. E aí, dessas 20 que eu já respondi, às vezes eu já coloco no gabarito, às vezes eu deixo para o final, porque se eu simulei que dá para eu terminar a prova ali, a prova é de 4 horas, eu simulei, em 3 horas eu acabei a prova toda, todos os simulados que eu fiz, em 3 horas eu acabava. 1 hora eu passo para o gabarito na maior tranquilidade, para a gente evitar de errar na hora de passar para o gabarito. Se a gente fica nervoso, se a gente faz muito na correria, a gente erra, gente. A gente erra, pode ter certeza que erra. Então, esteja seguro que o horário é tranquilo para você fazer, tá bom? Que o tempo dá, que o método que você está usando é um método confiável para você. É um método confiável para você. Então, simular, resumidamente falando, ele é para dizer mais do que você. É mais de você do que do conteúdo da prova. Não tem nada a ver com conteúdo. O que você aprende de conteúdo fazendo simulado é residual. É porque se você está lendo, está fazendo alguma coisa vai ficar. Mas não é essa a finalidade do simulado, tá bom? Então vamos lá. Simulado, relógio biológico, horário da prova e a resistência. Você vai conseguir ficar aquele período lá determinado para fazer a prova? Ah, vou no banheiro 2, 3 vezes. 3 vezes foi demais, vou reduzir para 2. Fui beber água, bebi demais. Vamos beber menos água, vamos organizar. Ou então, deu certinho. Bebi água 3, 4 vezes, fui ao banheiro 2, 3 vezes e consegui fazer minha prova tranquilo. Fiz 5, 6 simulados e tudo deu certo. Por que no dia da prova vai dar errado? Não dá, gente. Você simulou, tá tranquilo, você tá seguro disso, pode ficar de boa. Tempo para a realização da prova. Você tem que dimensionar o seu tempo. Você tem que saber por onde você vai começar, estabelecer o método que você vai fazer aqueles simulados, para que chegar na hora da prova você aplicar direitinho. E saber que nenhuma surpresa vai acontecer com você, porque aquela situação ali você já simulou, você se aproximou dela o máximo que você podia. Então não vai ter problema nenhum. Pode ir para a prova tranquilo. Então o simulado é para você ir para uma prova tranquilo, se conhecendo e sabendo que você está tranquilo, que você sabe o que você está fazendo, que você simulou, aquele horário da prova para você é bacana, porque você simulou aquilo ali, você vai resistir ficar naquela prova tranquila ali também, porque você simulou aquilo ali, vai ter seu lanche, vai ter tudo, porque você sabe, você está seguro do que você está fazendo, você vai dimensionar o seu tempo por meio do método que você já aplicou várias vezes no simulado. Então, gente, simulado é para isso. Observe que simulado, em nenhum momento aqui eu fui na questão de conteúdo, de aprender a questão de direito, português, não é isso, não tem nada a ver. E por último, vou dizer uma coisa para você, não se faz simulado de disciplina, não existe isso. Ah, vai cair no meu concurso, português, matemática, com raciocínio lógico, história, geografia e direito. Hoje eu vou fazer um simulado só de direito. Não existe simulado só de direito. Não existe simulado só de português. Não existe simulado só de matemática. Ou você simula a prova, ou não é simulado, é resolução de questões. Tá bom? Ou você simula tudo, ou você... Ah, não deu, hoje não vai dar para eu fazer um simulado. Não, então não faz. Vai resolver questão só de direito, ou só de português, ou só de matemática, e deixa para fazer o simulado em outro momento, que você tem que fazer de tudo. Tá bom, gente? Simular
Tudo. E aí, onde é que eu acho simulado? Quando sai os concursos, aí tem simulado de tudo quanto é jeito. Eu mesmo vou produzir um simulado para você tranquilo, para que você possa fazer e ter seu resultado bacana também. Alguns simulados a gente vai tentar desenrolar para vocês também, tá bom? Então, simulado é isso aí, gente. Vamos para o outro ponto que a gente falou no início, para você entender a diferença do simulado e por que é muito diferente de resolução de questões. Vamos lá. Resolução de questões. Qual é a diferença? Resolução de questão, gente. Primeiro, não tem tempo. Não tem tempo. Não tem que se preocupar com tempo, não tem que se preocupar com método, não tem que se preocupar com nada. Resolução de questão é você pegar a questão, sentar num canto e sair, ó, alternativa por alternativa. Achei a do gabarito? Achei. Beleza. E as outras? Agora que você vai estudar, velho. Aí você vai pegar as outras. Por que que essa não é? Por que que essa não é a do gabarito? E vai lá aprender por quê. Cada uma das alternativas. Não se estuda resolução de questões sem analisar alternativa por alternativa. Se você fizer isso, você não vai estar estudando resolução de questão. Você está só resolvendo questão e se enganando. Porque quando você pega as questões para resolver, você pegou, essa aqui eu sei, marcou, aquela questão não vai se repetir em seu concurso, não. Quem diz a você que questão se repete em concurso, está equivocado, não repete. O que repete são tipos de questões. São os moldes daquela questão, ela pode se repetir. Mas ela em si não repete. Então, quando eu digo que os moldes daquela questão se repetem, é porque aquela alternativa que naquela questão era a do gabarito, numa outra questão que pode até cair na sua prova desse mesmo tema, aquela dali pode não ser a do gabarito, ele pode ter invertido, colocado uma outra alternativa como correta. E se você perdeu a oportunidade de analisar alternativa por alternativa, você não vai se dar bem. Então, aproveita quando a resolução de questão, entenda que lá no simulado você vai fazendo e é como se fosse o dia da prova. Achou a do gabarito, marcou? Segue o baile, vamos para outra. Não preciso saber das outras não. Se eu já sei já qual é, vamos embora. Não preciso parar. Por que que essa não é? Você não já sabe qual é, por que tu quer saber isso aqui? Aí você pode pegar até depois o simulado e ir lá resolver questões. Quando você estiver na fase de resolução de questões. Beleza. Mas na hora que está simulando, não. É tentar terminar dentro do tempo razoável para que você tenha tranquilidade. Já na resolução de questão, velho, é tranquilo lá, olhando alternativa por alternativa, consultando. Isso não é colar, não. Eu já vi gente resolvendo questão. Não posso olhar para. Pode, olha lá e aprenda aquela porra. Aprende, vai lá, pegou a alternativa. Essa daqui eu não sei. Olha no livro, vai ver um vídeo sobre aquilo ali, vai ler, vai pesquisar no Google e aprende na hora. Não deixa passar. Porque você está estudando por resolução de questões. Você não está resolvendo questão no dia da prova, não, gente. É diferente. Então não tem essa não, vai lá e estuda mesmo cada uma das alternativas, tá bom? Então, por meio de resolução de questão, você vai conhecer a banca examinadora. Porque você vai buscar a resolução de questões da banca que você vai prestar o concurso, isso é óbvio. É isso que você vai fazer. Muitas das vezes a gente expande um pouquinho, principalmente nas carreiras policiais, e às vezes às vezes acontece da banca não ser muito popular e não tem muitas questões. Aí a gente expande um pouquinho e termina pegando, abrindo um pouquinho os horizontes. Eu não consigo da banca, beleza, mas deixa pelo menos dentro do ambiente de carreiras policiais. Para você não ir lá pegar questões da seara federal, lá, do administrativo, de outras bancas que não tem nada a ver, de outros concursos que não tem nada a ver, que talvez você vai estar estudando um assunto que não é necessário para o seu concurso. Então, assim, você tem que buscar conhecer tanto a banca examinadora como o nível do concurso para o qual você vai prestar. Então, se você não consegue só questões da banca que você vai prestar o concurso, que pelo menos sejam questões do mesmo nível do concurso para o qual você vai prestar. Então, você vai começar a entender como é aquilo ali que funciona. Tanto a banca como é aquele tipo de questão para o concurso que você vai prestar naquela área, tá bom? Então, resolução de questão é para isso. Você vai conhecer a banca examinadora ou as questões que caem no seu concurso, tá bom? Então, resolução de questão é para isso. E também, você vai entender os pontos mais relevantes do conteúdo. Porque quando você está estudando, gente, é muita coisa que vem ali dentro do conteúdo programático. Muita coisa. E não se engane, você não vai estudar 100%. Não vai. Vai ter coisa que vai passar. Vai ter coisa que você vai até ler, mas não vai ficar na sua mente. E sabe onde é que você vai destacar e vai entender? Pô, mas isso aqui eu estou vendo que é importante. Por quê? Pô, eu estou resolvendo questões, toda hora cai uma questão relacionada a esse tema.
Então eu vou voltar, vou dar uma aprofundada naquilo ali. Então as questões abrem seus olhos para alguma coisa. Deixa você mais atento para dizer, pô, eu passei por aquilo ali, eu não dei a devida atenção. Olha aqui nas questões, ele cobra muito isso aqui. Então eu tenho que aprofundar naquilo ali, eu tenho que entender que ele vai me cobrar muito aquilo ali, tá bom? Então assim, resolução de questão, diferentemente de simulado, você tem que aprofundar, você tem que olhar alternativa por alternativa, porque ela sim vai levar você para conhecimento do conteúdo programado. Ela sim vai levar você para o conhecimento da banca que vai aplicar, como que ela cobra aquilo ali. Ela sim vai trazer você para a relevância do ponto específico dentro do assunto que foi cobrado, que foi pedido no conteúdo programado. Então olha a importância da resolução de questão para essa finalidade. E olha a importância lá do simulado para aquela finalidade de você se conhecer. Então são coisas completamente diferentes e um grau de importância da mesma magnitude. Então assim, não confundam resolução de questão com simulado. São finalidades diferentes. Os dois com importância ímpar. Se você não fizer nenhuma dessas duas situações, você vai ter problema na prova. Ou porque você não se conhece na hora da prova, vai ficar nervoso. O nervosismo até vem, gente, em algum grau. Quando a gente estuda, sempre vai ter. Mas você vai saber, não, isso aqui vai passar. Isso aqui vai passar porque eu conheço a situação, eu simulei isso aqui. A resolução de questão vai lhe dar o conhecimento do conteúdo mais aprofundado. Vai acender os alertas para determinados pontos que você precisa aprofundar. Então não deixa de fazer essas duas situações, mas entende como é que cada um funciona. Leva cada um a sério e trata com a finalidade que cada um vai lhe trazer assim, de resultado. Tá bom? Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Esse é um vídeo, o segundo vídeo da série de dicas específicas, tanto para quem está começando ou para quem já está na jornada há algum tempo. A gente traz essa nossa experiência dos concursos públicos. Meu nome é Jorge Figueiredo, já falei no início, já fui aprovado em mais de 12 concursos públicos, 5 deles federais, já fui aprovado em vários concursos de carreiras policiais, já perdi, a gente fala da aprovação, mas o que mais me ensinou foi ter perdido segunda fase de concurso, perdi exame psicológico, já fui aprovado no Departamento Penitenciário Federal, perdi o psicológico, já fui aprovado até em concurso de Correios, perdi teste físico, já deixei de fazer concurso porque esqueci documento na hora, não deu para fazer. Muita confusão. Então, assim, muita coisa já aconteceu na minha vida, tanto positivo como negativo em concurso. E quando eu somo tudo isso aí, eu só aprendi. Então, é por isso que eu criei esse canal, para tentar, de alguma maneira, compartilhar com você essas experiências. E esse vídeo é bem bacana para você entender como é que funciona e como é que está essa diferença entre simulados e resolução de questões. E na descrição do vídeo nós temos o primeiro vídeo dessa série que fala para você iniciante como que você deve estudar direito, como é que você deve buscar, que você não precisa gastar nada, é só no Google dizendo direitinho onde é que você pesquisa as leis, como é que você estuda sobre isso, tá bom? Então, abração, até a próxima, segue aí, ativa o sininho para você receber as próximas notificações e o concurso da Polícia de Pernambuco pode acompanhar da PMPE, pode acompanhar por aqui e o concurso da PMPE pode acompanhar por aqui que você vai ter um resultado bacana, tá bom? Abraço, deixa seu comentário aí, diz aí o que é ou outra coisa que você quer que a gente fale também, que a gente fala, troca experiência, tá bom? Abraço, pessoal, até a próxima.